Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui neste domingo, abençoado pelo Senhor, para nos reunirmos hoje com o propósito de estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Tem sido lições maravilhosas, Deus tem falado profundamente aos nossos corações e hoje não será diferente. Feche os seus olhos, vamos iniciar a nossa aula com uma oração, pedindo ao Senhor misericórdia e capacitação para aprendermos o assunto de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de nos reunirmos nesta manhã para aprender a sua palavra. O Senhor é bom, tem nos ajudado e mais uma vez pedimos, derrame sobre nós, hoje, uma porção da tua sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis, a compreendermos a tua palavra, os teus desígnios e colocar em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando nesse trimestre o Verbo se fez carne. Nós estamos estudando sobre Jesus na ótica, na perspectiva do apóstolo do amor, o apóstolo João. Então nós temos lido o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo a capítulo, e em cada capítulo observamos uma perspectiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As últimas 7 lições foram muito boas, Deus usou poderosamente nossos professores e hoje eu tenho certeza que não será diferente. A nossa lição 8 vai falar sobre uma lição de humildade. O nosso textuário encontra-se em João, no capítulo 13, e o versículo 15 que nos diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A nossa verdade prática diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, a nossa leitura bíblica em classe, que nós faremos agora, os irmãos podem ler comigo na sua lição, os nossos editores da CPAD colocam os versículos aí para facilitar a leitura, mas também, se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo em João, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que nos diz assim: João 13, a partir do 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Meus irmãos, que leitura marcante, né? Este episódio do ministério terreno de Jesus tem uma simbologia muito profunda, uma lição preciosa de humildade, de servidão, e é o que o nosso professor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo em Deus já colocou em seu coração, este ensino vai falar-nos nesta manhã. Então recebamos com alegria nosso professor mais uma vez para nos ensinar esta lição tão preciosa. A paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia a todos. Quero desde já agradecer mais uma vez esta rica oportunidade de estarmos juntos e juntos podermos estudar e aprender através de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.
Estamos na lição de número 8 desta revista tão importante, onde estamos estudando vários ensinamentos através do livro do Evangelho de João. E hoje chegamos à lição de número 8 e uma lição através do capítulo 13, como já foi lido na leitura bíblica em classe. Uma lição sobre humildade. Aleluia. Quero ler a introdução juntamente com os irmãos que possuem a revista. A introdução diz assim: nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico relata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo nos oferece uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Aleluia. Então, para iniciar essa lição, irmãos, nós podemos iniciar com uma pergunta. O que é humildade? Você saberia responder agora o significado da palavra humildade? Aleluia. É claro que o significado exatamente como está no dicionário, talvez nós não vamos saber expressar, mas todos nós sabemos o que é humildade. E para cada um de nós, a humildade ela tem um aspecto talvez diferente, um pouco diferente do aspecto que tem para o outro. Por isso, irmãos, esta lição é de suma importância para entendermos, à luz da Bíblia e dos ensinamentos de Jesus, o que é a verdadeira humildade na vida cristã. Então, para trazer o significado da palavra humildade, nós pegamos ali na mini enciclopédia Orlando Boyer. A humildade, ela é uma virtude com que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou do nosso pouco ou nenhum mérito próprio. Também, irmãos, esta palavra humildade nos traz um sinônimo de modéstia. E a palavra modéstia, ela significa uma virtude que nos afasta de pensarmos e falarmos de nós com orgulho. Então, em poucas palavras, irmãos, nós podemos entender que a humildade é o oposto do orgulho, da altivez, da soberba. Humildade é uma atitude mental de inferioridade, de submeter-se ao nosso próximo, como o nosso próximo sendo superior a nós. Então, nós vamos entender ao longo desta lição, irmãos, que humildade é uma atitude mental. Então, é uma atitude interior que se transmite exteriormente também. O primeiro tópico da lição nos traz uma história real sobre humildade. Então nós vamos entender que esta passagem de João 13, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, ela é conhecida como lava-pés. Semelhante ao uso de parábolas, que são pequenas histórias, irmãos, utilizadas para ilustrar uma verdade espiritual, aqui nessa passagem de João 13,
Jesus se utiliza de um exemplo prático, de uma atitude real, ao realizar um serviço. Ele mesmo realiza este trabalho para transmitir uma grande verdade sobre humildade no reino de Deus. Este episódio aconteceu, irmãos. Então, para a gente entender, nós temos que entender o contexto. Este episódio aconteceu um pouco antes da Páscoa. Era a última noite da vida de Jesus na terra. Foi a última refeição ou a última ceia pascal que Jesus participou e celebrou com seus discípulos. Aqui se instituiu o que nós realizamos todo mês e conhecemos atualmente como a Ceia do Senhor ou a Santa Ceia em nossas igrejas. Nessa ocasião, nessa refeição, era uma refeição tradicional. Jesus ele quebra o protocolo da ceia tradicional com este ato de lavar os pés dos discípulos. E com este ato, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão do Evangelho pelo mundo. Subtópico 2. O desenvolvimento da história. Então nós entendemos quando isso aconteceu. Agora nós vamos entender como se desenvolveu essa história. Precisamos entender, irmãos, que a lavagem dos pés era um costume comum nas terras do Oriente naquela época. Não existia asfalto nas estradas. Por isso, o efeito das estradas empoeiradas e às vezes com lama por causa da chuva e do orvalho, sobre os pés calçados apenas com sandálias abertas, fez com que fosse costumeiro sempre ter água, uma bacia que estivessem disponíveis na entrada das casas. Geralmente, irmãos, um escravo, um servo, ou até mesmo o próprio visitante realizava a lavagem dos seus pés. Vemos esse costume, irmãos, que não é apenas da época de Jesus, mas muito antes já existia esse costume. Nós vemos na passagem de Gênesis 18, no verso 4, quando os 3 anjos aparecem a Abraão. Então, Gênesis 18, verso 4, Abraão diz assim: traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. Então, esse costume, meus irmãos, era desde o tempo de Abraão. Já havia esse costume de lavar os pés dos visitantes. Embora o próprio anfitrião pudesse fazer isso como um símbolo de especial favor ao seu visitante. Então não era apenas o escravo, o servo ou até mesmo o visitante, mas o próprio dono da casa ou o anfitrião de algum evento poderia realizar esse trabalho, este ato, como um sinal de um favor especial aos seus visitantes. Era um símbolo, irmãos, de um favor especial. Enfim, negligenciar esta prática era também um grande sinal de falta de cortesia e hospitalidade. E nós sabemos que na cultura judaica
A hospitalidade, meus irmãos, sempre foi muito importante. Então, no capítulo 13 de João, Jesus, ele toma uma bacia com água, pega uma toalha, levanta a ponta das suas vestes, ele atoa a cintura, pegou as mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as ao seu pescoço. Este gesto era a forma de cingir-se para realizar o trabalho de lavar os pés dos seus discípulos. Então Jesus, irmãos, ele faz todo o preparo diante dos seus discípulos. Tudo que Jesus estava fazendo em cingir-se, pegar a bacia, pegar a toalha, diante dos seus discípulos, já prenunciando o que ele iria fazer. Dando oportunidade para um de seus discípulos interromper ali a preparação e dizer: Senhor, não, eu vou lavar os vossos pés, mas nenhum de seus discípulos, mesmo vendo toda a preparação, dando a entender o que Jesus ia fazer, nenhum de seus discípulos se propôs a realizar este trabalho. Justamente porque era um trabalho humilde. Então, no subtópico 3, o comentarista da lição nos traz a mudança de paradigma. Por quê? Porque Jesus, através deste ato de lavar os pés dos seus discípulos, irmãos, ele quebra totalmente o protocolo. Ele muda totalmente o paradigma, vindo a revolucionar e dar um novo significado no que diz respeito à liderança. Porque através deste ato, irmãos, ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do cristão. Pois, na ótica humana, normalmente o serviço, o trabalho, ele é colocado, meus irmãos, no primeiro degrau da escada. E a liderança, a autoridade, ela é colocada no topo da escada do sucesso. E para Deus, meus irmãos, Jesus veio mostrar através deste ato que para Deus, Deus não vê como o homem vê. Então, através deste ato, Jesus ele inverteu, meus irmãos. Ele inverteu esta escada de cabeça para baixo, aonde a autoridade, a proeminência era no topo, ela vem a passar a ser no primeiro degrau. E o serviço que era no primeiro degrau, ele vem a ser visto por Deus como estando no topo da escada do sucesso. Aleluia! Nos ensina, meus irmãos, que o desejo de ser o primeiro, de ser superior, de ser honrado acima dos outros, é exatamente o oposto da atitude de Jesus. Jesus era o mestre, e a maior autoridade presente ali naquela reunião, naquele momento de refeição com seus discípulos, naquela ceia, era para se fazer até, irmãos, na minha visão, meus irmãos, era para os discípulos disputarem e fazer uma fila, meus irmãos, e disputarem para ver quem seria o primeiro a lavar os pés do seu mestre. Aleluia! Para que disputassem quem iria ter a honra de lavar os pés do seu mestre. Mas não, foi o contrário que aconteceu. Ao invés de ser servido pelos seus discípulos, Jesus se fez servo
para servir os seus discípulos. Em Marcos 10, no versículo 45, Jesus ele diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Aleluia! Então Jesus vem nos ensinar, meus irmãos, que sendo o Senhor, Ele veio para servir a humanidade. E nos ensinar que quanto mais alto é o trabalho realizado na obra de Deus, mais prontos para servir nós devemos estar na obra de Deus. Para servir a Deus, servir a igreja e servir também, irmãos, o nosso próximo. Então nós entramos agora no segundo tópico. Humildade, meus irmãos, implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Jesus, irmãos, ele conhecia a sua natureza. Ele tinha plena consciência de quem ele era. João, capítulo 1, no verso 1. A Bíblia nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é Deus. Jesus nunca deixou de ser Deus, meus irmãos. E ele nunca perdeu a consciência disso. Nunca se esqueceu de quem ele é, de quem ele sempre foi. Mas nesse contexto, ele deixa, meus irmãos, deliberadamente, como diz o comentarista da lição, de livre, espontânea vontade, ele troca o seu papel de Senhor pelo papel de um simples servo. Porque nós já comentamos que este papel era geralmente de um escravo da casa, de um servo, papel de lavar os pés dos visitantes. Então Jesus ele troca o seu papel de Senhor para servo, justamente para nos ensinar a importância da humildade. Devido ao pecado, meus irmãos, devido à natureza caída do homem, por causa do pecado original, o ser humano ele tem a dificuldade em se submeter aos outros e a se humilhar. Então nós, como seres humanos, nós temos essa dificuldade em servir o nosso próximo e considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Mas Jesus diz, meus irmãos, em Mateus 11, no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele ressalta aqui, meus irmãos, humilde de coração, ou seja, a humildade genuína, a humildade verdadeira, meus irmãos, ela é interiorizada no coração. Pois alguém, meus irmãos, pode até fingir ser humilde exteriormente, talvez para ser admirado, talvez para ser beneficiado por alguém, mas o Deus que nós servimos, ele conhece os corações, ele conhece as intenções dos corações. Por isso, meus irmãos, nós precisamos sempre pedir a Deus para nos ajudar a sermos verdadeiramente humildes,
na presença dele e diante dos homens. Pois a verdadeira humildade é aquela graça específica desenvolvida no cristão pelo Espírito Santo de Deus. Em que ele sinceramente reconhece que tudo que tem, que tudo que é, deve-se a Deus. Aleluia. Pois tudo que nós somos, meus irmãos, tudo que temos, vem de Deus e não do nosso esforço. Segundo subtópico, o exemplo deixado por Jesus. Então o comentarista nos traz essa seguinte reflexão, meus irmãos. Pense no verbo, reflita, meus irmãos, no verbo, na glória, repleto de poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como nós conhecemos, nós já estudamos, inclusive nesta revista e na revista anterior, a experiência humana, o Verbo se fez carne, a doutrina cristológica da encarnação de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele teve as duas naturezas vivendo no mesmo tempo. Natureza divina e natureza humana. Jesus nunca deixou de ser Deus, nunca deixou de saber quem ele é. Salmo 8, verso 4 e 5, a Bíblia nos diz assim, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Verso 5, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então Jesus, ele abdica da sua glória, do seu poder, da sua majestade, aleluia, e se faz um pouco menor do que os anjos, para servir a humanidade, para servir a Deus Pai, e para cumprir a sua missão na terra, aleluia. Então Jesus tornou-se carne, e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Cristo, então, meus irmãos, nos confere um significado ainda mais profundo sobre este episódio do lava-pés. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, o apóstolo Paulo nos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. João 13, no verso 15, Jesus diz assim, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, no verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia! Interessante, meus irmãos, completar aqui este ensino, principalmente do primeiro tópico, e assim de toda esta lição, através do capítulo 13 de João, é comentar também, meus irmãos, que nós, da Assembleia de Deus, não temos esse costume de praticar em nossas igrejas o ato de lavar os pés. Em algumas igrejas até ainda existe campanha do lava-pés e algo assim, meus irmãos, mas como nós vimos no primeiro tópico, este era um costume no Oriente.
devido às condições que existiam lá. Hoje não precisa, meus irmãos, porque hoje existe asfalto nas estradas, concreto nas calçadas, e geralmente, principalmente para homens, nós sempre estamos de calçado fechado. Então, não se suja mais o pé como naquela época. E este ato que Jesus realizou, este ato foi um ato simbólico, como nós vimos. Jesus, ele usa parábolas, como as parábolas, ele usou este ato para ilustrar uma verdade espiritual. Aleluia. Então, dito isto, nós podemos avançar aqui da onde nós paramos no terceiro subtópico, falando sobre o maior no reino de Deus. Como já afirmamos anteriormente, meus irmãos, o maior no reino de Deus não se define através de posições de destaque humanas, ou de cargos, ou de poder aquisitivo. Para Deus, meus irmãos, essas coisas não impressionam Deus. Inteligência da pessoa, talvez a sua persuasão na forma de falar, isso não impressiona Deus. Para Deus, como nós já comentamos, a escada do sucesso ela é invertida. O serviço ele está no topo e a posição, a autoridade geralmente está no primeiro degrau. Aleluia. Então, quem quiser ser o primeiro, que sirva o último, diz Jesus. Portanto, no reino de Deus deve haver, irmãos, humildade como a verdadeira motivação para o serviço. Nunca egoísmo ou interesses pessoais. A Bíblia vai nos dizer: quem deseja o episcopado, boa coisa deseja, boa coisa almeja. Aleluia. Quando a motivação é a motivação correta, trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus, servir a Deus, a igreja e ao nosso próximo. Aleluia. Então esta deve ser a motivação do servo de Deus. E partimos então para o terceiro tópico. Humildade versus ostentação. Por que o comentarista nos traz este título? Porque no meio dos seus discípulos, como diz o primeiro subtítulo, existia, meus irmãos, uma competição silenciosa. Jesus sabia disso, Jesus sabia dessa competição. Jesus sabia que existia uma competição discreta em busca da proeminência, em busca da liderança, em busca do primeiro lugar, em busca da autoridade diante dos outros discípulos. Ao ponto, meus irmãos, existia essa competição, aqui fala uma competição silenciosa, mas com o decorrer do tempo, da convivência entre os discípulos e Jesus, essa competição, ela já não era tão discreta e já não era mais tão silenciosa quanto é colocado aqui nesse primeiro subtópico. Por quê? Porque nós podemos encontrar lá em Lucas, capítulo 22, verso 24, 25 e 26, onde diz assim, Lucas 22, 24, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios
os dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Aleluia. Então, por isso, o comentarista da lição, o pastor Elianai Cabral, ele nos traz aqui, irmãos, humildade versus ostentação, porque para o mundo, os governantes, os reis do mundo, dos gentios, no verso 25 fala que eles dominam sobre eles são servidos, eles são, alguns na época eram até venerados, adorados, como nós vemos na história bíblica do rei do Egito, Faraó, chamado de o Deus na terra. Olha até que ponto que chega, meus irmãos, o reino, o governo humano, a liderança humana, na ótica do mundo. Aleluia. Mas Jesus, ele diz assim, no verso 26, não sereis vós assim. Aleluia. O reino de Deus não é como o reino do mundo. O governo de Deus não é como o governo do mundo. E a obra de Deus não é como o trabalho do mundo. Aleluia. Então, nesse episódio, nós vemos que essa discussão ela já passa a ser pública, porque eles disputavam e existiu até uma contenda. A palavra nessa tradução da minha Bíblia fala contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Em Lucas 9, no verso 46, também existe, meus irmãos, fala sobre uma disputa entre eles, para saber quem era o maior. Em Marcos 9, no verso 34, também, a Bíblia diz assim, mas eles calaram-se, porque pelo caminho eles tinham disputado entre si qual era o maior entre eles. Os próprios filhos de Zebedeu, meus irmãos, e isso é muito interessante, Tiago e João, eles pediram a Jesus diretamente, em Marcos capítulo 10, no verso 37, eles disseram assim, concede-nos que a tua glória, que na tua glória, no teu reino, nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que pedido, meus irmãos. Tamanho era o desejo deles de domínio, de autoridade, de proeminência, de estar, vamos dizer assim, por cima dos outros discípulos. Eles se achavam no direito. E também nós vemos, meus irmãos, que não ficou só no pedido deles. Em Mateus 20, no verso 20 e 21, a mãe de João e Tiago, Maria Salomé, esposa de Zebedeu, ela também, ela faz esse pedido para Jesus que os seus filhos tenham um lugar de destaque no seu reino. Então, eles achavam, tanto João e Tiago, quanto a mãe de Tiago, eles achavam que pelo parentesco que eles tinham com Jesus, pois a tradição nos diz que eles eram primos de Jesus. Então, pelo grau de parentesco que eles tinham, eles achavam que eles teriam direito a ter privilégios de destaque e autoridade sobre os demais discípulos. No entanto, meus irmãos, nós vemos que a liderança da igreja primitiva não foi dada a nenhum dos dois, mas foi dada a Pedro. Foi dada a Pedro. A função e o encargo. Porque na obra de Deus não é o cargo, não é a posição, mas o encargo. A função, o dever de trabalhar em uma área específica. Isso é o encargo na obra de Deus.
No segundo subtópico, meus irmãos, aleluia, diz assim, o caminho humilde de Jesus. Então, através desse episódio do lava-pés, o nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição de ser grande diante do próximo, e sim na capacidade de trabalhar, de servir o nosso próximo, aleluia, de maneira humilde, entender o chamado de Deus para as nossas vidas e cumprir a vontade de Deus, pois a verdadeira grandeza não está no que fazemos para Deus, em nossa posição diante dos homens, mas está sim no que somos em espírito, interiormente para Deus. Temos que procurar ser grandes sim, na fé, no caráter santo, no que é justo, na sabedoria, no autodomínio, na paciência e principalmente no amor ao próximo. Aleluia! Porque servir, meus irmãos, é um ato de amor. Servir a Deus, servir a igreja, servir ao próximo, é um ato de amor. Aleluia! Como nós vimos, Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus tinha autoconhecimento. Jesus sabia quem ele era. Aleluia! Mas mesmo assim, ele optou em servir, em trabalhar na obra de Deus. Chegamos ao terceiro subtópico do último tópico. Um convite à humildade. Aleluia! Novamente, meus irmãos, nós relembramos Mateus 11, no verso 29, onde Jesus destaca: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus nos convida, meus irmãos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde e sincero diante de Deus, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo, sabendo que tudo o que somos, tudo o que temos e o que viermos a ser, como diz aquele hino, vem de Deus, vem de ti, Senhor. Aleluia! E não do nosso próprio mérito ou esforço. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus, em todas as circunstâncias da vida, meus irmãos. Aleluia! Que nós possamos, através desta lição, meus irmãos, escrever uma história, escrever um legado de humildade, uma história digna de ser lembrada, meus irmãos, como exemplo, como tantos dos nossos irmãos, santos e santas servas de Deus, que já viveram na terra e dedicaram a sua vida a Deus. Se não me falha a memória, meus irmãos, um grande servo de Deus, o Billy Graham, ao ser questionado em uma entrevista, onde ele foi perguntado qual era o seu maior medo ou a maior tentação que ele já enfrentou em sua vida cristã, e ele responde dizendo, aleluia, que não foi na área sexual, não foi na área financeira,
Mas a maior tentação que ele via, aleluia, era realmente em seu ministério e no trabalho que ele realizava, que ele realizou para Deus. É em seu coração de não deixar o orgulho, de não deixar a altivez, a soberba, da posição, da fama em que ele adquiriu, sendo pregador da palavra de Deus, um grande pregador da palavra de Deus, deixar isso ultrapassar o seu coração humilde, fazendo ele se esquecer da motivação que o fez iniciar o trabalho para Deus. Aleluia! Porque quando nós nos convertemos, ali, irmãos, no primeiro amor, naquela euforia, a única motivação, irmãos, é realmente de servir a Deus por amor. Então, que este sentimento, como diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses, que haja em nós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em servir o nosso próximo, em servir a Deus com amor, e sempre vigiando, para que, meus irmãos, nós não caiamos nesta armadilha da ostentação, do sucesso e da fama. Porque no final das contas, aleluia, a maior posição que nós podemos alcançar diante de Deus, meus irmãos, é sermos servos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar, meus irmãos, aqueles que têm a revista e podem acompanhar, nós vamos fazer a leitura aqui da conclusão da lição. Nesta lição, abordamos a relevância da virtude e da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada por fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Então, nós conhecemos o nosso limite e nós temos autoconhecimento. E se por um acaso, em algum momento de nossas vidas, meus irmãos, esta humildade estiver se perdendo em nosso interior, nós devemos clamar a Deus, ao Espírito Santo, para nos ajudar, meus irmãos, a voltar, aleluia. Como no primeiro amor, o desejo era servir de maneira humilde, que nós possamos viver uma vida inteira de humildade, meus irmãos, na presença de Deus e dos homens. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Nós temos a certeza que através do nosso professor, através dos comentaristas e escritores das lições da Escola Bíblica Dominical, Deus tem nos instruído domingo a domingo. Que você, assim como eu, possa amar esta aula, amar a lição da Escola Bíblica Dominical, porque amamos a palavra de Deus. Ele tem nos orientado, nos ajudado, tem falado poderosamente em nossa vida e nos guiado para uma vida cristã mais fiel e, com certeza, mais digna diante do Senhor. Meus irmãos, estamos nos aproximando do final da nossa aula, mas antes eu tenho 2 recadinhos. O primeiro é que nós, que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com as nossas ofertas e os nossos dízimos, com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos sabem, a igreja desprende de muitos compromissos e você pode
contribuir através da sua oferta, do seu dízimo. E para facilitar, você está vendo aqui embaixo os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. Ali você pode enviar seu dízimo, sua oferta, abençoando a obra de Deus, o nosso campo aqui em Matão, mas também abençoando a obra missionária. Não temos dúvidas que Deus tem reservado a nós, ofertantes, dizimistas, uma bênção especial por assim fazermos. Lembrando sempre, o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Que Deus possa abençoar os nossos irmãos em nome de Jesus. Também fazer um convite, aos nossos irmãos, amigos que nos acompanham aqui na Escola Bíblica Dominical para frequentar as nossas escolas presenciais. Nós temos aqui em nossa sede e em todas as igrejas do nosso campo, nós temos Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, a partir das 8h30, presencial. Você pode participar. São diversas classes, nós temos classes desde o berçário até a terceira idade, então você pode levar seus filhos, netos, sobrinhos, seus adolescentes, jovens da família, para aprender a palavra de Deus com os nossos professores, pastores e também com toda a igreja de maneira presencial. Em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra uma escola bíblica dominical ali, presencial. Vai ser um prazer recebê-lo e eu tenho certeza que você vai aprender muito, assim como aprende conosco aqui na Escola Bíblica Online. Meus irmãos, também os nossos cultos. Nós temos cultos aqui na nossa sede toda terça, toda quinta e também aos domingos, mas em nossas igrejas você encontra cultos na semana, nas quartas, nas sextas-feiras, também aos sábados, domingos. Nós temos praticamente em todos os bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, igrejas nossas, onde você pode cultuar a Deus. E eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra de Deus e vai voltar para a sua casa com o coração mais satisfeito, mais leve, porque vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você visite uma das nossas igrejas, participe. Deus tem uma bênção especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã. E para finalizarmos a nossa aula, nós vamos orar ao Senhor em gratidão por esse período que passamos juntos aqui. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecê-lo por este ensino tão precioso e finalizarmos a nossa aula. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deu de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor usou poderosamente a equipe da Escola Bíblica Online, os professores. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, com bons professores, com este conteúdo bíblico que tem orientado a nossa vida e abençoado a sua igreja. Pai, continue dando graça, suporte a esta escola, abençoando a vida de cada aluno, de cada professor, que nós possamos, ó Deus, pela sua graça, colocar em prática todo este ensino e amá-lo, Senhor, a cada dia, cada vez mais. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, com a sua família, um culto à noite abençoado, e nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.